meu coração, Senhor. Amém, queridos ouvintes. Chegamos aí ao último bloco do nosso programa, onde a gente faz uma reflexão da palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre esperança, né? A gente nunca perca a esperança na nossa vida, né? Muitas vezes a gente está aí perdendo a esperança, muita gente aí sofrendo, muita gente aí desistindo de lutar, desistindo da vida, né? Às vezes a gente vem uma coisa assim muito um diagnóstico assim terrível, sombrio, e as pessoas estão desistindo, né, de lutar, de ter esperança. E a palavra que eu quero deixar para você está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versos 40 ao 45. E diz o texto assim, olha: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo despediu. Ele disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele, né? Nesta passagem nós vemos uma das cenas mais tocantes do ministério de Jesus. E a palavra que faz toda a diferença nesse texto, e a gente precisa entender, né, essa daí, que era um leproso, a do verso 40, né? Essa palavra, né, esse diagnóstico da vida desse homem, que a gente precisa compreender aí o que está acontecendo na vida desse homem. Esse texto pinta com cores vivas a dolorosa situação que um ser humano pode chegar. Certo homem na Galileia começou a ter sintomas estranhos no seu corpo, e um dia ele verifica que sua pele está ficando escamosa, cheia de manchas. A sua esposa com certeza fica assustada e lhe recomenda ir ao sacerdote. Ele vai ao sacerdote e lá ele recebe o sombrio diagnóstico: você está com lepra, você está impuro, imundo, né? A gente precisa entender que a lepra, né, para essa época de Jesus, era um símbolo do pecado, né? Era um símbolo do pecado para aquele tempo de Jesus. Era um símbolo da ira de Deus contra o pecado. E o texto paralelo a esse, do Evangelho de Lucas, que era um médico, usando uma linguagem mais precisa, diz que esse homem estava coberto de lepra. Então a gente pode entender que o mal já estava em estado avançado. A lepra descrita no texto era do tipo repulsiva, lenta, progressiva, grave e incurável. O leproso era considerado um morto-vivo. A cura da lepra era considerada como uma ressurreição. E além de tudo isso, o impacto social da lepra era ainda maior do que os seus problemas físicos. Além do sofrimento infligido por tal doença, a pessoa deveria ficar isolada da comunidade, da família. Todo contato humano era proibido. Esse homem, queridos, a situação dele, olha, era de desengano. Não tinha mais esperança para a sua vida. Ele só estava ali esperando a morte. Uma pessoa naquela época detectada com lepra, ela era separada, colocada em uma caverna, né, de leprosos. Ali eles ficavam separados, né, de todo mundo, num isolamento social,
só esperando a morte, né? Até que um dia esse homem fica sabendo que Jesus de Nazaré estava passando pela Galileia. E eu quero dizer para você que a nossa vida é comum até Jesus passar por ela. E naquele momento, esse homem, num estado de decomposição, deformando, um isolamento social, só esperando a chegada da morte, esse homem tem a esperança, né, de volta ao seu coração. Muitas vezes a dor, muitas vezes o isolamento que sentimos podem nos afastar das pessoas, né? Muitas vezes tem problemas na nossa vida, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente quer ficar sozinho. Mas a gente precisa aprender uma lição. Esses problemas, essa dor, né, ela jamais nos deve levar para longe de Cristo. Esse leproso é um exemplo de alguém que, mesmo em sua condição miserável, como ele estava, ele encontrou em Jesus a esperança que mais ninguém podia dar. Mas aqui, queridos, nós vemos um milagre, né? Esse homem é curado, esse homem, né, recebe a bênção, mas para receber a bênção, esse leproso ele demonstrou 4 atitudes que está aí no texto. O verso 40 diz que ele se aproximou de Jesus. Ele tem uma determinação. Esse homem que deveria viver isolado, né, sem contato com a família, sem contato com os amigos, sem contato com ninguém, vivendo realmente num isolamento de vida, ele vence o medo, o autodesprezo, ele vence os complexos, ele vence o repúdio das pessoas. Ele vence revolta, a dor, a mágoa, a solidão, frustração, a desesperança, ele vence. De repente aquele homem saiu da caverna da morte, da desesperança. E eu quero dizer para você também, sai da caverna que você está, porque Jesus pode ressuscitar muita coisa que morreu em você. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que a esperança precisa reacender no seu coração. Diz o texto, verso 40, que esse leproso se aproximou de Jesus, levou sua causa perdida a ele. E a palavra aí nos diz que ele se aproximou tanto de Jesus, a ponto do Senhor poder tocá-lo. E eu quero dizer para você, a primeira lição desse texto é a hora de se aproximar de Jesus. Esse leproso não se escondeu, mas correu na direção de Jesus. E muitas vezes eu vejo pessoas que estão passando por problemas, por lutas, por dificuldades. E a primeira coisa que ela faz é sair da igreja. É sair dos caminhos do Senhor. Por isso, não corra de Deus. Corra para Ele. Esse leproso não se escondeu. Esse leproso não ficou dentro da caverna, não ficou no seu isolamento, não. Ele correu para os braços de Jesus. Por isso, não fuja de Jesus. Proste-se aos seus pés. Ele convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele furou o bloqueio. Esse homem fez o que não era comum fazer, porque ele não podia fazer. Ele corria o risco de ser apedrejado, de ser morto. Mas ele se dispôs a enfrentar o desprezo, a gritaria, ou mesmo as pedradas da multidão. Aquele homem, naquele momento, se aproximando de Jesus, como diz o texto, ele estava rompendo com um decreto que estava, na sua vida, um decreto de fracasso. Estava imposto à sua vida. Ele estava fadado à morte, ao abandono, à caverna, ao fim. Contudo, ele se levantou e foi ao Salvador. Ele esperou contra a esperança e não desanimou. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, o nome de Jesus tem poder. Demonstrou também profunda humildade. Demonstrou humildade, demonstrou determinação. Diz o texto que ele se aproximou de Jesus e pediu de joelhos. Ele se ajoelhou.
O Evangelho de Lucas, no texto paralelo, vai dizer que se prostrou com o rosto em terra. Mateus vai dizer que ele o adorou. Ele reconhece a majestade e o poder de Jesus e o chama de Senhor. Ele está aqui demonstrando que tinha necessidade não apenas de cura, mas do próprio Senhor. E hoje nós vemos aí que tem muitas pessoas que querem as curas, os milagres, mas não querem o Senhor. Não querem o Senhor, não querem o senhorio de Jesus. Tomar conhecimento de nossa própria enfermidade é um passo na direção da cura. A miséria e a ruína de muitas pessoas é que elas nunca percebem os seus próprios pecados e a necessidade de purificação. Enxergar quem o Senhor nos conduz à confissão. Eu lembro do profeta Isaías, quando ele vê a glória do Senhor, lá no capítulo 6, verso 5, ele diz assim: olha, então eu disse, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então entender a sua graça é entender a nossa culpa. Adorar o Senhor, queridos ouvintes, é maravilhar-se com quem Ele é, mais do que com o que Ele faz. Terceira coisa, demonstra uma fé genuína. Se o Senhor quiser, diz ele, o Senhor pode me purificar. Esse homem se aproxima de Jesus não com dúvidas, mas cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. E a grande pergunta é, você também sabe disso? Você sabe que Jesus pode todas as coisas? Esse leproso sabia que para Jesus não havia impossíveis. Ele creu e confessou: se o Senhor quiser, pode me purificar. Fé é saber que Jesus pode fazer. Tiago diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Está lá em Tiago 1, versos 6 e 7. A fé, ela vê o impossível, o invisível. Ela torna possível o impossível. Seu corpo estava invadido por uma doença incurável, mas nada havia de errado com a força da sua fé. E pela fé pisamos o terreno dos milagres. Pela fé vivemos sobrenaturalmente. Pela fé podemos ver a glória de Deus. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. O limite do homem não esgota as possibilidades de Deus. Precisamos, em nome de Jesus, pedir nessa tarde para o Senhor aumentar a nossa fé. Então, esse leproso demonstrou o quê? Determinação, mostrou uma profunda humildade, uma fé genuína e, por último, aí dessas 4 atitudes que ele demonstra, ele demonstrou submissão. Ele diz: olha, se o Senhor quiser. O leproso não exige nada do Senhor, mas suplica com fervor. Ele não decreta, roga. Ele não reivindica direitos, mas clama por misericórdia. Ele não impõe o seu querer, mas demonstra plena submissão à vontade soberana de Jesus. E eu quero dizer para você, a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. É a vontade dele que deve ser feita na terra e não a nossa no céu. Então, depois dessas 4 atitudes desse leproso, aproximou de Jesus, ele tem determinação, ele mostra humildade, pediu de joelhos, demonstrou uma fé genuína, pode me purificar, submissão se o Senhor quiser. E aí o que acontece nos versos 41 e 42, um grande milagre aconteceu. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. Nesse milagre nós vemos a primeira coisa aí,
é que Jesus tem uma profunda compaixão por esse homem. Diz o texto no verso 41, e Jesus profundamente compadecido. Então essa frase mostra a profunda compaixão de Jesus, o amor. Jesus é a disposição poderosa de Deus para ajudar. Queridos, Jesus é o nosso socorro. Em Jesus, Deus fez uma ponte entre ele e os excluídos. Jesus sentiu um profundo amor por esse homem, em vez de sentir nojo dele. O real valor de uma pessoa está em seu interior e não em sua aparência. Embora o corpo de uma pessoa possa estar deformado pela enfermidade, o seu valor é o mesmo diante de Deus. Ele veio ao mundo para ajudar, curar e salvar. Os piores casos de lepra espiritual podem ser purificados. Os piores pecadores podem ser purificados hoje. E eu fico pensando que as pessoas, elas não estão perdidas aí, né? A gente fica olhando para as pessoas porque elas são muito más para serem salvas. Mas estão perdidas porque elas não querem vir a Cristo para serem salvas. Mesmo que todos o rejeitem, Jesus se compadece. Ele sabe hoje, querido ouvinte, o seu nome, o seu problema, a sua dor, as suas angústias, os seus medos. E eu quero dizer para você, ele não vai escorraçar você. Ele não vai mandar você embora. A segunda coisa nesse milagre, um toque generoso. E diz o verso 41 que ele tocou, né? Estendeu a mão e tocou nele. E o toque de Jesus quebrou a lei, o sistema judaico. Porque o puro, ele não podia tocar no impuro. Entretanto, aqui, o puro tocou no impuro e o puro purificou o impuro. Segundo a lei, quem tocasse em um leproso ficava impuro. Mas em vez de Jesus ficar impuro, ao tocar o leproso, foi o leproso quem ficou limpo. E aqui nós vemos um lado psicológico tremendo nesse milagre. Ninguém toca um leproso. Aquele homem não sabia mais o que era um abraço, um toque no ombro, um aperto de mão. E Jesus aqui poderia curá-lo sem tocar. Mas Jesus viu que aquele homem tinha não apenas uma enfermidade física, mas também uma profunda carência emocional. O toque de Jesus curou a sua alma, curou a sua psique, a sua autoestima. Olha que coisa, não foi só a cura física, mas foi tudo isso. Tudo isso veio no combo. A sua imagem destruída. E eu quero dizer para você, Jesus pode tocar você. Mas um toque de Jesus e você ficará curado, libertado, purificado. Jesus não se afasta de nós por causa das nossas mazelas. Também, queridos, eu quero olhar nesse milagre a palavra extraordinária, a palavra de Jesus que tem poder. Eu quero, sim, fique limpo. Jesus atendeu prontamente ao clamor do leproso. Se quiseres, pode me purificar. E ele respondeu de imediato: quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu a lepra e ele ficou limpo. O toque e a palavra trouxeram cura. A cura foi completa, instantânea. O milagre de Jesus foi público, imediato e completo. O verso 44 aí nos diz, e lhe disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O sacerdote poderia declarar ele limpo, mas só Jesus poderia torná-lo limpo. Hoje, há muitos milagres sendo divulgados que não resistem a uma investigação. Mas quando Jesus cura, a restauração é plena, é imediata e pública. Não há embuste, nem propaganda enganosa. E a gente vê aí a instrução de silêncio desse homem. Jesus lhe dá uma ordem, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação, né? O sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Após a cura, Jesus deu uma ordem ao leproso para que não contasse a ninguém sobre o que aconteceu.
mas que fosse ao sacerdote para cumprir a lei de Moisés. Isso era necessário para que o homem fosse oficialmente declarado limpo e pudesse ser reintegrado à sociedade. Ele deveria ir ao sacerdote para dar testemunho ao povo. Isso aqui nos ensina que a gente precisa anunciar o que Deus fez por nós. E diz o verso 45, mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Sabe o que acontece? Quando Jesus faz alguma coisa na nossa vida, quando acontece um milagre na nossa vida, olha, a gente não contém a alegria e o entusiasmo. Certamente ele tinha motivos para abrir a sua boca e falar das maravilhas que Jesus havia feito nele e por ele. Contudo, isso não lhe dava o direito de desobedecer a uma ordem expressa do Senhor, que o libertara do cativeiro da morte. Jesus mandou aquele homem ficar calado, e ele falou. Hoje, Jesus nos manda falar, e nós rebeldemente nos calamos. A desobediência desse leproso purificado não é tão condenável quanto a nossa desobediência atualmente. Somos ordenados a falar as boas novas do Evangelho a todos e não falamos a ninguém. O testemunho de um coração transformado é a maior pregação que um homem pode dar. Neste texto, vemos a compaixão e o poder de Jesus revelados de forma impressionante. A história desse leproso nos ensina que, por mais isolados e impuros que nos sintamos, Jesus está disposto a nos tocar e nos purificar. Ele não nos rejeita, mas nos chama à sua presença para sermos curados e restaurados. Ele nunca nos deixará. Ele nunca vai nos abandonar. Eu creio, todas as vezes que eu venho aqui na rádio, todas as vezes que eu venho ao programa, eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Sempre tem um coração aí que é impactado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia quando há transformação. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, se deixe transformar nesta tarde. Lembre disso. Apesar da amargura, da vergonha, de não se achar digno, de estar no fundo do poço, qualquer que seja a sua situação hoje, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a mão de Cristo ainda está estendida sobre a sua vida. Jesus ainda hoje continua curando os enfermos, limpando os impuros, restaurando a dignidade daqueles que estão com a esperança morta. Venha hoje mesmo a Jesus. Coloque sua causa aos seus pés. Você pode pensar nessa tarde, mas pastor, a minha causa está perdida. Eu sou um caso perdido. Mas eu quero dizer para você, ela pode estar perdida para os homens, mas para Jesus, ela não está perdida. Porque o Senhor, Jesus é o Senhor das causas perdidas. Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode restaurar a sua família, trazer de volta a esperança que você perdeu. A esperança de viver em Cristo, de ter a plena alegria nessa vida e de ser uma bênção. Então essa é a meditação, que você nunca perca a esperança. E nós estamos aqui encerrando mais um programa, Reconciliação e Graça. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui pregando, falando a sua palavra. E eu quero agradecer a você, querido ouvinte, que toda segunda-feira, está aí conosco. Quero agradecer aos irmãos da nossa igreja Episcopal Carismática do Brasil, relembrar de novo você da nossa consagração do templo no dia 17, agora na quinta-feira, e você é nosso convidado. Então, quero agradecer a Deus por mais essa tarde, por mais essa oportunidade, agradecer a meu irmão Jonas, que está aqui também, e que Deus abençoe vocês, e até a próxima segunda, se Deus quiser, em nome de Jesus.